Segundo especialistas, a pandemia ofereceu uma oportunidade de ouro para que se repense o que realmente importa na educação. As pesquisas apontam que os principais problemas da educação de hoje também incluem altos índices de segregação socioeconômica, abandono e insucesso escolar, má cultura de rede e colaboração, salas de aulas superlotadas que dificultam a educação de qualidade e um currículo obsoleto. Isto é um diagnóstico para o mundo inteiro, não é só aqui para o Brasil. Então voltamos aqui a conversar com nossas convidadas. E aí eu quero saber de vocês, a nova realidade vem implodir que já não era adequado? Sim. Sim. Acho que ela veio... A Ilda começou falando sobre isso, né? Sobre como a pandemia trouxe essa oportunidade de revisitar essas coisas. Mesmo quando a gente fala, né, da segregação social, se não tivesse acontecido a pandemia, leva muito tempo para o ensino público começar a pensar, a aportar tecnologia educacional. Então, imagina o gap. Com isso foi uma luz, né, para todo mundo. Então, tem um problema na sala, a gente precisa resolver. A verdade nua e crua é essa, né? Tem um problema, teve um ano, né, que as crianças das escolas públicas não estão indo, então isso é uma perda, mas provavelmente as outras gerações já vão vir mais conectadas com essas possibilidades de interação e de mudança desse ensino. Mas essa implosão, ela leva a tudo. Por exemplo, nas escolas de pedagogia brasileira, existe um paradigma muito forte que é Paulo Freire, né? A pedagogia do oprimido. E isso parece que virou assim um ícone, um mito dentro da pedagogia brasileira. Isso vai sobreviver? Talvez não, né? Mas talvez sim, né? Quando a gente vê que o ensino ainda não está totalmente democratizado e que as pessoas ainda não entendem o poder da educação. Que só pela educação a gente vai conseguir transformar e mudar também esse paradigma do oprimido, né? Quando você tem educação, um país forte, você tem pessoas fortes que sabem dos seus direitos, que batalham por oportunidades, né? Então, eu acredito que ainda não vai haver tantas mudanças, porque ainda não existe um trabalho também muito foco, muito orientado para realmente a gente se torne um país, né? Um grande diferencial que vem pela educação, né? Mas a questão da tecnologia, principalmente em um país tão desigual quanto o nosso, né? Onde nem todos têm acesso, por exemplo, a redes de internet com alta velocidade, ou mesmo equipamentos em casa que possam permitir esse acesso, isso não vai agravar? Agrava. Eu acho que sim, foi mais ou menos o que eu falei, acho que nesse primeiro momento sim, mas ela criou uma consciência, né, para a gestão pública de que alguma coisa nessa direção precisa ser feita, né? Então, sim, mas é uma situação hoje, por conta dessa consciência que chegou, melhor do que antes, que ninguém estava nem pensando nisso. Mas aí tem quem estava pensando sobre isso? Tem né? um fosso, né? Então, isso assim se tornou, sabe, o fosso ficou visível, né? Escancarado, né? Ali você vê aquele assunto, acho que claro, muito ali não era trazido à tona, e isso escancarou de uma maneira assim muito forte, né? Que não é uma preocupação só do setor público, tem que ser, na verdade, de todos, como a Vera colocou, como é que a gente une forças, né, para realmente criar estratégias que a gente consiga vencer, e a gente não sabe, a gente não consegue medir isso. Qual vai ser o impacto nessa geração daqui a 10 anos, a gente 15 anos, e aí eu te pergunto, essa diferença? Vamos lá, voltando à questão dos espaços físicos. Se você for fazer um planejamento aí de 10, 15 anos no setor educacional brasileiro, de maneira geral, né? Tanto faz o privado quanto o público. Em vez de espaço físico, não é melhor investir em redes e acessos e equipamentos, pensando numa hipótese aqui bem idealista, assim, cada casa é uma escola, né? Cada casa tem um acesso, cada casa tem um equipamento de acesso. Talvez isso acabe mudando completamente esse conceito que a gente tem de escola hoje, né? Eu queria acrescentar nisso que tu estás falando, Arthur, que eu acho que é uma coisa importante, né? Que são essas agendas do ESG, né? Do Sim. ISD das organizações.
que não são diferentes das agendas de sustentabilidade antigas, mas hoje existe um aporte de capital. Esse é o diferente, né? Os capitais do mundo têm olhado para isso, fundos de investimento para aplicar. E que tal, nessa agenda colaborativa, as empresas deixarem os seus legados para a educação pública nessa área? Né? Empresas, grandes players mundiais de tecnologia ou outros players mundiais que possam fazer acordos e que estão colaborativos, pactos sociais para endereçar esses problemas. É uma proposta muito interessante. Na verdade, sair de uma proposta que hoje eu considero, nós fizemos aqui 3 programas sobre ESG. E a maioria das coisas que são feitas em ESG hoje, elas são compensatórias, né? Exatamente. Elas não são transformadoras. Não são. Aí talvez o passo é uma coisa interessante, né? Porque qual é o problema, né? Essa agenda de sustentabilidade, quando ela surgiu, tanto que tem um termo em inglês que chama greenwashing, para falar dessas empresas que elas querem parecer verdes e não são verdes, né? Isso. Eu acho que nessa sociedade atual, o greenwashing não vai mais prevalecer. Acho que existem empresas sérias no Brasil que queiram entrar nessa agenda. Depende, mais uma vez, tudo depende do homem e da forma que ele constrói agendas e pactos sociais para endereçar problemas. Né? Então, assim, como é que a gente coloca isso na mesma cesta para fazer diferença? Eu acho que é essa a questão, porque esse ESG, que é compensatório, essa é uma conversa que não pega mais. Não pega mais. Não pega mais. É verdade. Aí vamos avançar um pouco mais, né, nessa coisa do futuro. Será que no futuro a escola ou as empresas de treinamento corporativo não serão apenas é pouco, né? Não serão produtoras de conteúdo? Esse espaço físico cada vez mais vai ser menos relevante? Olha como já está tendo uma mudança, né, significativa. Vocês já devem ter ouvido falar do homeschooling, né? Então, inclusive que começou nos Estados Unidos, Europa, já chegou aqui no Brasil, né, no Distrito Federal já é aprovado, os estados têm batalhado para isso. Olha como já começa a desconstrução do espaço físico, né, da questão de você ter um professor que precisa fazer a orientação, para que as famílias passem a ser responsáveis pela educação daquela criança. Claro que para isso não é só assim, eu vou tirar meu filho da escola e eu vou educá-lo aqui. Tem todo um planejamento, as estratégias, como é que vai seguir o plano de ensino, qual é a curadoria que eu vou fazer para que eu garanta. E mais, apesar de ele estar estudando em casa, ele precisa ser passado por processos de avaliação que regule aquele ensino. Então isso já muda essa perspectiva, né, desse ambiente da sala de aula, desse professor que está naquele espaço físico, quando a gente pensa que daqui a alguns anos, em todos os cantos vai ser aprovado a possibilidade do aluno estudar em casa. Sim. Né? E aí vai haver também uma grande necessidade dos produtores de conteúdo. Porque não é porque ele está aprendendo em casa que é a mãe, que é o pai, que são os responsáveis por ministrar, por orientar aquele conteúdo, né? Então a gente vê de fato esse professor como esse grande facilitador, como esse grande produtor também de conteúdo, mas não só um conteúdo que ele diga, ouça aqui tudo que eu estou fazendo, né? Acho que vai haver também uma remodelação até no formato, como é que isso vai ser trabalhado, como é que isso vai ser instigado. Algumas universidades fora já fazem muito isso, quando a gente vê um modelo que é um pouco até de sala de aula invertida. Eu te dou aqui um desafio para um PBL e você vai ter que estudar, pesquisar para me apresentar uma solução. Sim. Né? Então, claro que já existem estudos mais avançados em relação a isso, mas é para onde está caminhando, né? Essa reinvenção da escola, desses espaços físicos, desses momentos, né, de diálogo, para que a gente consiga até chegar a um ponto que a gente vai estudar o tempo inteiro. A gente fala muito da curva de aprendizagem, né, da lifelong learning, né? Então, não para de estudar nunca, né? Então, essa que é a ideia também de a gente migrar, né, para esse modelo, né? Um modelo que o aluno ele veja que ele, em todos os ambientes que ele está, ele aprende, seja no ambiente físico, seja no ambiente digital, seja no momento que eu estou sozinho aqui com um problema que um professor me desafiou a colocar, tudo vira ambiente de aprendizagem. Não resta dúvida que você produzir conhecimento, ou melhor, formatar conhecimento, né? Porque teoricamente quem deveria produzir conhecimento seria a academia, né? Mas formatar conhecimento para passar para uma turma de alunos seria um papel da escola.
E como é que fica a escola independente fora dos grandes sistemas de ensino, em que ela tem que produzir o seu próprio conhecimento, melhor, o seu próprio formato, o seu próprio pacote de conteúdo? Ela sobrevive no mundo desses? Que tipos de escolas são essas? Então, por exemplo, eu tenho uma escola aqui no bairro tal, em que eu não participo de nenhum desses grandes sistemas de ensino e eu mesmo faço minhas aulas aqui. Como é que vai ficar isso? Na verdade, o que existe assim, hoje as grandes escolas, né, não só grandes, se a gente for pensar, até pequenas também, elas estão inseridas nos sistemas de ensino, mas ainda existem escolas que ela não segue um sistema. Ela, na verdade, ela monta uma sequência, né, de livros didáticos. Compra um pacote de livros didáticos. E monta seu planejamento. Mas, de qualquer forma, ela está seguindo ali uma matriz, uma diretriz, né, da BNCC para cumprir. Né? Exemplo, nós estamos dentro de um sistema de ensino. Mas o sistema de ensino, ele é apenas um componente do ecossistema. Então, a escola, ela vai trabalhar o livro didático, que ainda é uma peça, é essencial, mas não é a camisa de força. A gente sempre traz esse ponto, porque não é porque está no livro que precisa ser tudo seguido. Existem diversos outros elementos que você trabalha no contexto do aluno. E esse livro vai sobreviver, Hilda? O livro tem passado já por diversas transformações, inclusive com sistemas que não tem mais o livro físico, o livro digital. E no livro digital você tem diversas possibilidades, não só de atualização, mas de trazer muito contexto também de metodologias ativas, ensino híbrido, de hiperlinkar com diversos contextos, né? Então com muitas informações. Então esse livro físico, acho que nós estamos ainda muito apegados a ele, né? Essas próximas gerações acho que vão ter muito mais facilidade de estar nesse digital, é o que a gente espera. E também o meio ambiente pede, né? Você deixar de produzir tantos papéis que a cada ano, né, são descartados e não são reutilizados. Né? Eu tive uma experiência com meu filho do meio, né? Tem 3 filhos, em que ele faz engenharia, o único que faz engenharia dos 3. E eu tinha guardado todos os meus livros da faculdade. Muito feliz de entregar para ele. Que guardei tudo para você. Ele disse, papai, ninguém usa mais isso. Enciclopédia, né? Agora, as pessoas tinham prazer, nossa geração tinha o prazer de exibir aquela. Deixa eu te mostrar aqui a minha enciclopédia. Não, eu gosto de livro físico. Eu insisto em comprar livro físico, mesmo quando eu vejo no Kindle que ela é metade do preço. Sim. Oh, meu Deus, eu só compro por Kindle quando eu quero muito naquela hora, estou precisando, vai cair, não vou esperar chegar. O Kindle é bom para viajar, com todos os livros dentro. Mas em casa é bom ter aquela fileirinha de livro aqui para você ler. Mas eu adoro. Mas, Arthur, eu queria falar um pouco sobre esse papel do professor como conteudista. Eu acho que esse pode ser um dos papéis. Mas eu não descarto e acho que é mais provável que ele migre para um papel de facilitador do aprendizado, né? De alguém que está ali, porque a própria neurociência, ela cresceu muito e falou como um adulto aprende, como uma criança aprende e como perguntas desafiadoras são possíveis e são bem-vindas e poderosas para a construção de insights e aprendizado. Então, esse professor, ele é preparado, ele deve ser preparado para fazer essas facilitações. Outra coisa que eu quero trazer é a gente começar a discutir novas formas de aprendizagem. Então, as aprendizagens nesse modelo formal, ele é só 10% do que uma pessoa aprende. Ele aprende muito fazendo e ele aprende com o outro. Então, é provável que métodos que são antigos, por isso que eu falo muito, né? A mentoria, por exemplo, é um método milenar, em que alguém mais experiente ajuda outro, né, no caminho de aprendizagem dele. É provável que isso volte... São as escolas gregas, né? Exatamente. Então, olha assim, só... Eu acho que a gente tem que fazer um webinar sobre isso, né? Até provocar eu daqui, vamos fazer um webinar aqui do Negócio na Pauta junto com o COC, porque isso é um assunto fascinante, né? Fascinante. A gente vai ficar aqui horas e horas conversando, vamos fazer no futuro webinar. Felizmente nosso tempo acabou. Nós agradecemos aqui as nossas convidadas, a Vera e a Hilda. Obrigada. Muito obrigado por terem vindo aqui. E estou aqui sempre muito à disposição, assim como a Escola COC, a Faculdade SL Wyden, a Estácio, que nós temos aqui um polo de EAD.
para vir aqui com vocês, somar, para vocês também estarem junto conosco. Acho que sobre educação é um tema sempre muito pertinente. Quanto mais a gente levar informação às pessoas, melhor vai ser, né, para os objetivos que a gente quer atingir. Vamos conversar depois e fazer um webinar sobre isso. Eu acho que nós temos 2 horas para falar sobre isso, né, Vera? Vera, obrigado uma vez por você ter vindo aqui. Obrigada, Arthur, pelo convite. Tem muito assunto. Tem. Bem, obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio na Pauta é um oferecimento de Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para vocês e até o próximo encontro.